independente do seu talento, você não pode levar o seu dom espiritual sem o caráter de Deus, porque senão ele se torna perigoso, e o seu dom espiritual pode ser a forma com que você vai cair. Números 22, do 4 ao 6, nós vamos começar a leitura aqui. Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora esta multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Peor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra, e está morando perto de mim. Vem agora e, por favor, amaldiçoe esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu, e talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque eu sei, a quem você abençoar será abençoado, a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Querido, vamos voltar um pouquinho na história. Agora você pode deixar a sua Bíblia abertinha e depois nós vamos ler mais um pouquinho juntos. Mas preste atenção no que eu vou falar para vocês. O povo de Israel sai ali com um pouco mais de 70 pessoas, Jacó levando os seus filhos, seus netos. José é primeiro-ministro do faraó e dá a terra de Gozém. Eles moram ali no Egito, a melhor planície que tinha, e eles moram ali. E depois de 400 anos se tornam escravos. Aquele povo que foi menos de 100 pessoas, 400 anos depois, são 2 milhões ou mais de pessoas andando pelo deserto. Por que Deus fez isso? Foi uma forma de proteger o povo de Israel da fome e multiplicá-los, mesmo eles se tornando escravos. Deus disse a Abraão: o teu povo vai ser escravo, mas depois de 400 anos eles serão libertos. E quando Abraão estava ali fazendo aliança com Deus, Deus disse assim: Abraão, conta as estrelas do céu, pensa nas areias do mar, assim será o seu povo. E depois de muito tempo, pelo deserto, mais de 2 milhões de pessoas vão andando pelo deserto. E quando eles andam 40 anos no deserto e vão chegando perto de Israel, que os irmãos viram ontem um míssil iraniano que caiu muito pesado lá em Israel, esse lugar onde está tendo guerra há muito tempo, exatamente na terra de Canaã, nesse lugar que você está vendo na televisão, com a guerra que está acontecendo. Quando eles chegam nesse lugar, os povos que moravam ali tinham tomado conta das terras que Abraão tinha comprado, porque já fazia 400 anos que aquele povo hebreu não estava mais ali. Se você deixar um terreno seu nunca tomar conta, provavelmente em 10, 15, 20 anos alguém vai tomar posse do seu terreno, alguém vai tomar posse da sua casa. Lá em São Paulo nós temos as ocupações, né? Uma casa abandonada, mesmo sua, as pessoas entram, tomam posse. Então os moabitas, os midianitas, todos os povos ali estavam tomando posse daquele lugar, que aquele povo vinha com Moisés, depois com Josué, e ainda com Moisés, vários povos ficaram com medo do tamanho de Israel, e eles disseram assim: esse povo é como se fosse o boi, que vem lambendo o pasto, vem comendo tudo. Eles são uma espécie de gafanhotos, eles são milhares, nós temos medo deste povo. E um homem chamado Balaque era rei dos Moabitas. Os Moabitas eram um dos povos que estavam ali, mas eles eram mais fracos. E ele contrata um profeta / feiticeiro / adivinho / mágico, chamado Balaão. Às vezes nós evangélicos crescemos vendo a história da jumenta e nós achamos que Balaão ele é hebreu. Balaão não era judeu, não era hebreu. Balaão era um gentio, um homem fora do mundo hebreu.
E ele tinha uma certa fama, e ele fazia encantamentos por encomenda. Já viu gente que coloca no poste assim, trago a pessoa amada em 7 dias. Quando você passa lá em São Paulo, tem no poste assim, trago a pessoa amada em 7 dias. Desamarro qualquer olho gordo. Já viram isso? Alguém já viu isso? Leio a carta e digo como é que vai ser com o seu marido. É assim. Balaão era uma espécie de homem desse tipo, mágico, adivinho. E quando Balaque, que era o rei dos amonitas, percebe que ele não vai ganhar essa guerra, porque de longe ele vê o povo de Israel como se fosse um enxame de abelhas, ele contrata Balaão. E aqui nós vamos dar o começo do nosso estudo hoje, irmãos. A jumenta falou. Nós vamos ver por que a jumenta falou. Essa é uma das histórias mais icônicas, e muita gente às vezes leva na piada algumas histórias da Bíblia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você acredita que Jesus morreu por você? Você acredita que ao 3º dia ele ressuscitou da morte e a pedra rolou e ele saiu? Você acredita que Jesus curou o cego? Vários. Você acredita que Jesus curou o leproso? Vários. Que ele perdoou Maria Madalena? Expulsou os demônios? Vocês acreditam nisso? Acreditam que Moisés, sobre o poder de Deus, abriu o mar vermelho? Se você não acreditar em serpente falando, em jumenta falando, você está relativizando a Bíblia. No século XIX, depois, no final dos anos 1700, quando o iluminismo sumiu no mundo, apareceu no mundo, a Revolução Francesa, era a lei da razão, o homem agora no centro. O iluminismo, definitivamente vamos deixar a fé para trás, a Bíblia, e agora o homem é o centro da razão. Muitas teorias que hoje os homens brigam por política nasceram nessa época. E no século XIX depois, a teologia foi afetada por esse pensamento iluminista da razão. Então muita gente começou a relativizar. Imagina, uma jumenta falando, você está brincando comigo. Imagina uma serpente falando com Adão e Eva, é impossível. Imagina um peixe engolindo um homem. Então começaram um grande trabalho dentro da teologia, da relativização, que a Bíblia era só um conto de fadas com uma história boa. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a manifestação de Deus na terra. Por isso, se eu creio na obra salvífica de Cristo na cruz, uma jumenta falando para mim é muito pouco. Não ouvi nenhum amém. Quem tem cachorro que fala aí? Tem uns cachorros que quase falam, né? Que começam a fazer e quase falam com a gente. Só que essa realmente, ela falou. Irmãos, a história de Balaque, o príncipe que queria contratar o feiticeiro Balaão, é um manual de estratégia de Satanás contra a nossa integridade, irmãos. A primeira coisa que nós vamos aprender: quando o diabo não consegue te derrotar por fora, ele tenta te derrotar por dentro. O que acontece? Eles olharam a quantidade de homens, não dá para brigar com tantos homens. Tem um feiticeiro poderoso chamado Balaão. Balaão vai até ele. Só que Balaão tem um espírito que nós vamos entender que nós não podemos ter. Em Apocalipse 2,14, nós vamos aprender um pouquinho sobre essa doutrina de Balaão. Diz assim, leia comigo: tenho, porém, contra você algumas coisas. Você tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem imoralidade. Nós vamos ver no final, depois desse episódio dessa jumenta, o que aconteceu com o povo de Israel e o que aconteceu com Balaão e Balaque. Mas a primeira estratégia foi
contratar ele para fazer um serviço espiritual maligno. E ele vai, e Deus fala com ele: você não pode amaldiçoar aquele quem eu abençoei. Vou falar de novo: você não pode amaldiçoar aquele a quem eu abençoei. Ele, por 3 vezes, ele é levado a tentar amaldiçoar aquele povo. Agora, uma pergunta que você pode ter: ele não era um profeta de Deus, mas Deus usou aquele homem para falar com Balaque e com todo aquele povo. Deus usa até um profeta infiel, um bruxo e um feiticeiro. Se Deus quiser usar, ele pode usar até quem ele não usa. Porque aquele homem não era um homem de Deus. Aquele homem tinha dotes espirituais que usava para o maligno. Ele era um feiticeiro de encomenda. E Balaque disse assim: se não podemos matar na flecha, nós vamos amaldiçoar essa raça toda. E a história do capítulo 22, 23 e 24 é a persuasão de Balaque tentando trazer essa maldição, e Deus mostrando para Balaão, que não era o seu profeta, que ele era Deus e já tinha abençoado o povo de Israel. Muito bem, irmãos, vamos aprender o seguinte: o diabo ele vai tentar nos derrubar de algumas formas. As pessoas falam assim: olho gordo não pega, macumba não pega em mim. Irmãos, se você estiver na presença de Deus, nenhuma arma forjada contra você vai te derrubar. Nenhuma. Tem pessoas que andam com um galinho aqui, achando que esse galinho vai proteger de alguma coisa. Esse é o povo de Balaão. Nós estamos aqui onde Deus nos abençoou. Por isso, irmãos, quando o diabo não consegue ir diretamente contra você, ele vai contra você de que forma? Indireta. Por isso eu quero que você pense nos ataques que você anda sofrendo na sua vida. Às vezes uma família, às vezes a questão do dinheiro, às vezes é um carro, às vezes é algo que o diabo tenta colocar, atacando a sua vida, atacando a sua mente, atacando o seu coração. E o povo de Israel estava lá, inocente, e lá do alto das montanhas, Balaque falava assim: vamos lá, agora vai lá, amaldiçoa. Fizeram 3 sacrifícios, mataram 7 ovelhas, 7 bezerros, e toda hora fazendo sacrifícios para ver se essas forças do mal poderiam amaldiçoar via Balaão. E toda vez que Balaão ia ouvir Balaque, Deus falava assim: não vai amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Mas sabe qual era o interesse de Balaão? Financeiro. Balaão diz assim para os príncipes de Balaque: nem que o seu rei me dê uma casa cheia de prata, eu não vou poder amaldiçoar os filhos de Israel, porque eles são abençoados. Só que a Bíblia vai mostrando, irmãos, que não era bem assim. Dependendo da proposta, Balaão estava dentro para amaldiçoar. E neste momento é que Deus usa algo sobrenatural. Não era Deus falando com Balaão, era uma jumenta falando com ele. Nós vamos entender isso. Só que em segundo lugar, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: o dom espiritual sem caráter, ele é muito perigoso. Deus dá presentes a nós, todos nós temos algum tipo de talento ou de dom. Todos que estão sentados me olhando aqui têm algum tipo de talento ou de dom. Esses dons Deus dá de maneira irrevogável, Ele não pega de volta. Mas o fato de você ter um dom, um ministério, de você ter um talento musical, um talento para servir, um talento para pregar, um talento para ensinar, um talento para limpar a igreja, porque não é qualquer um que sabe limpar,
um talento para ficar no estacionamento, um talento para ser missionário, outro ministro, outro que é músico. Independente do seu talento, você não pode levar o seu dom espiritual sem o caráter de Deus, porque senão ele se torna perigoso, e o seu dom espiritual pode ser a forma com que você vai cair, porque muitos caem pelo seu próprio talento. Deus dá à pessoa talentos e oportunidades. Algumas pessoas caem pelos próprios talentos e oportunidades, porque é impossível você ter dom espiritual sem o caráter de Cristo Jesus. Você pode dizer assim: nossa, mas eu sou o melhor, eu canto aqui na igreja, minha voz é melhor, eu toco aqui, eu sou o melhor, eu prego, eu sou o melhor, eu sei dar aula aqui no ITQ, eu sou o melhor. Amém? Mas como é o seu caráter cristão? Balaão era um homem que tinha poderes espirituais, tanto que Deus usou Balaão para falar com aqueles homens, mas ele não era um homem de Deus. Ter talentos e dons não significa que você seja uma mulher ou um homem de Deus. Amém, igreja? Em 2 Pedro deixa claro isso para nós, 2,15. Vamos ler juntos. Abandonando o caminho reto, eles se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da... O que ele quer dizer com isso? Toda a motivação de Balaão sempre foi financeira. Se vocês lerem em casa os capítulos 23, tem um tempo lindo que Balaão está falando profecias de Deus para o povo de Israel. Eu vou ler para vocês alguns trechos, aí não está no telão, mas eu vou ler para vocês. Capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos, 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre o altar. Depois que eles mataram os animais em oferenda, então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do holocausto e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me disser eu mostrarei a você. Então Balaão subiu ao monte descampado, e Deus se encontrou com Balaão. E ele lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque, coitado, tinha investido já uma grana. Balaque esperando assim: vamos lá, vamos amaldiçoar esse povo aí para que dê tudo errado, jogue uma praga. Na verdade, Balaão foi contratado para jogar praga, rogar praga. Vocês já conhecem isso de perto, né? Já viram pais rogarem pragas dos filhos? Filhos rogarem pragas dos pais? Vizinhos rogarem praga uns dos outros? Funcionário rogar praga no patrão? Patrão rogar praga? Era isso que Balaão estava sendo contratado. E Balaque, animado, veio. Então Balaque ainda estava junto do seu holocausto, e ele, todos os chefes, os príncipes, os moabitas. Então Balaão proferiu a palavra, e Balaque falou: agora vem um palavrão e vem um monte de maldição. Balaão abre a boca, que não era um profeta de Deus, mas Deus estava usando ali. Disse assim: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, e disse-me ele: amaldiçoe Jacó, e venha, denuncie a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é povo, e que só habita, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó? Os milhares e milhares e milhões que viriam no futuro. Ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles.
Então Balaque disse a Balaão: o que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão sempre respondeu: será que eu não deveria ter o cuidado de apenas dizer o que o Senhor pôs na minha boca? E a luta fica. Por 3 vezes Balaque leva Balaão para cima do morro e diz assim: desse lado dá para ver um pedaço do acampamento, olha quanto eles são, milhares, vamos fazer aqui? E Balaque fala: eu vou fazer o sacrifício, mata os novilhos, mata os cordeiros, sacrifica, porque a maioria das antigas civilizações usavam animais em sacrifício, não só os israelitas, mas praticamente todos usavam queimar animais, oferecer animais, e alguns ofereciam até os filhos, os bebês jogados na fornalha, como o próprio Israel fez isso, oferecendo crianças recém-nascidas na fornalha ao deus Moloque, uma abominação contra Deus. Então eles sacrificam e Balaque esfrega a mão e fala assim: agora vem a praga. Tem gente que fica esperando que o outro se dê mal. Acho que foi o Tom Jobim que disse que o brasileiro não gosta do sucesso do outro. Aí trocou de carro, tá vendo? Trocou de carro. Nossa, que raiva. Pintou a casa. Ai, que ódio dessa mulher. Pintou a casa dela, ficou linda. Isso não tem no Brasil, irmão. Isso não existe no Brasil. Só em outros países. Comprou um teclado novo. Nossa, que ódio. Isso não tem no Brasil. Amém ou não, pessoal? Não tem, né? Ai, que essa megera colocou botox. Ficou bonita. Ficou bonita, colocou botox. Nossa, comprou um vestido novo. Que raiva que eu tenho dessa pessoa. Não tem isso, né, irmãos? Vocês nunca ouviram isso? Nunca ouviram, né? Sabe o que mais me entristece? Que tem isso dentro da igreja. Ninguém fala Deus hoje, não? Mas está muito fraco. Tem gente que vem para rogar praga para os outros. Mas eu vou ler um negócio para vocês. Muito lindo, irmãos. Não amaldiçoe o povo. Balaque diz assim: mas também não o abençoe. Porém Balaão disse assim: eu tenho dito a você, tudo que o Senhor me falar, eu falarei. O desespero maior de Balaque, como ele via que Balaão não tinha forças para amaldiçoar um povo que Deus não tinha amaldiçoado, ele disse assim: então vamos fazer um negócio bom para os dois. Você não amaldiçoa, mas também não abençoa. Mas não precisava, irmãos, porque o povo de Israel estava andando certinho naquele momento. E Deus mesmo diz: eu não tenho acusação contra você. E eu estou dizendo para você: não há acusação na tua vida, há bênção na tua vida. Há bênção na tua vida. E chegou um momento em que ele pede para amaldiçoar, e durante 3 vezes em cima das montanhas, ele fala assim: chegou a tua hora, vamos lá, amaldiçoe. E ele disse assim: Balaque, contra o povo de Israel não vale encantamento, não vale bruxaria, não vale magia, não vale, porque contra o povo de Israel é o Senhor Deus Jeová que está na frente com a sua bandeira. Agora, conhecer a vontade de Deus não é o mesmo que obedecer. Aquele homem, ele não era como Elias, que era um profeta de Deus, mas Deus usou aquele homem. Talvez na tua vida, meu querido, Deus vai usar a pedra para falar com você, porque o teu pastor fala e você não ouve. Cadê? Fala a Deus aí, vamos. Eu estou cheio de bombom lá, eu dou bombom para vocês, tá bom? Talvez Deus vai usar um ímpio para falar com você,
Um parente que não tem nada de Deus vai falar coisas verdadeiras para você, porque talvez aqui na igreja você não está ouvindo o que Deus fala com você através da palavra. Balaão era um ímpio, mas Deus falou através da boca de Balaão, porque conhecer o que Deus está falando não é a mesma coisa que viver, porque a igreja não prega falando primeiro, a igreja prega vivendo primeiro. Balaão, irmão, sabia que Deus queria, mas ele tentou negociar, porque na verdade a negociação de Balaão com Deus, não só com Balaque, era que Deus deixasse ele amaldiçoar Israel, porque o interesse de Balaão era financeiro, apenas isso, não mais que isso. Em Números 22, 31, então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu um anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada, por isso inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Agora nós vamos para uma leitura mais extensa, que os meninos vão colocar, que é Números 22, 21, 35. Antes da gente ler, irmãos, Números 22, esse impasse ficou por alguns capítulos na Bíblia. O homem querendo dar dinheiro, ele querendo receber o dinheiro, e Deus falando assim: olha, não faça isso. E por 3 vezes o rei dos Moabitas, ele chega nos altos das montanhas e fala assim: ó, está dando para ver um pedacinho do povo, é desse lado mesmo, roga a praga aí que vai dar tudo certo. Por 3 vezes Deus impede Balaão de, no alto das montanhas, no alto do morro, vendo um pedacinho do povo, Deus impede aquela maldição. E aí chega uma hora do impasse, quando Balaão está indo para negociar com aqueles homens. Mais uma vez, eu quero ler com vocês o verso 21. Balaão levantou-se pela manhã e preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, fazendo-a voltar pelo caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, plantação de uva, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou, espremeu o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você, para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu, irmãos, olha que coisa inusitada. Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Quando você se pegar discutindo com o cachorro, irmãos, é porque é o último estágio já da tua sanidade mental, entendeu? Tome cuidado se você começar a discutir com o gato, com o cavalo. Foi o que eu fiz a você para que você me espancasse, Balaão, porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, eu te mataria agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado em toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? E ele respondeu: não. Tomou uma enquadrada da jumenta, irmãos. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e aí ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com uma espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário.
porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Balaão valia menos que uma jumenta. Então Balaão disse ao anjo: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Amém? Às vezes Deus usa pedras, ímpios e jumentas nas nossas vidas. Quem tem sido a jumenta? Será que esta aqui tem sido a jumenta todo domingo na sua vida? A jumenta de Balaão virou um símbolo, porque o que estava por trás da história era o coração corrompido de Balaão. Por isso que no Novo Testamento os apóstolos trazem pessoas que seguem a doutrina de Balaão. E antes de terminar, eu vou revelar o segredo de Balaão para vocês. Por que os apóstolos, mais de 1000 e poucos anos lá na frente, vieram falar sobre o perigo de ser um Balaão? Um desses perigos, irmãos, é você não ouvir a voz de Deus. Você escuta a voz de Deus, mas não ouve os seus ensinamentos. Veja que o anjo estava na frente da jumenta para matar Balaão, e Deus dá a capacidade para aquele animal discutir com ele. O animal diz para ele: mas eu não sou a tua jumenta. Irmãos, quem tinha jumenta era um cara rico. Era um cara rico. As pessoas Jesus andou pela Galileia, pela Judéia, andou a pé, só na entrada triunfal em Jerusalém, faltando 1 semana para morrer, Jesus emprestou um jumentinho. Quem tinha um jegue, uma jumenta, era rico. Que coisa maravilhosa. Tinha um carrinho, era um carrinho. E aquele animal começa a conversar, porque na verdade ele expõe a fraqueza moral de Balaão. E o anjo intervém e disse assim: eu estou aqui para me opor a você, porque você tem um espírito que se opõe ao que Deus fala para você. Cuidado, igreja, para o seu espírito não se opor ao que Deus fala com você através do Espírito Santo. Deus fala com a gente, amém ou não amém? Mas muitas vezes nós estamos nos opondo ao Espírito Santo, porque nós estamos indo pela nossa própria cabeça. E nesse momento que ele começa a conversar com a jumenta, ele vê o anjo do Senhor e ele percebe que o caminho dele era um caminho que parecia aos olhos um bom caminho, um caminho que ele iria negociar com os príncipes, talvez um prêmio maior ainda, porque Deus sabia que em todo o tempo, quando Balaão estava falando as palavras de Deus e abençoando ao povo de Israel de cima da montanha, Balaão não tinha o coração na obra de Deus. É forte, não é, irmãos? Ele estava profetizando bênçãos, falando o que Deus tinha falado, mas o coração de Balaão não estava na obra de Deus. Tome cuidado você, tome cuidado eu, porque não é sempre que você está transmitindo a voz de Deus, é que Deus está de acordo com você. Pode ser que você vai ver um anjo com a espada na frente se opondo a você, mas a proteção de Deus estava sobre o povo de Israel. Em Números 23, 8, ele diz o seguinte: Balaão: como eu amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como eu denunciarei a quem o Senhor não denunciou? E por fim, irmãos, no final aqui do capítulo 24, depois vocês podem ler, ele abençoa Israel por 3 vezes. E agora
o mais lindo e o mais impressionante, irmãos, Balaão faz uma profecia sobre Jesus, a estrela de Jacó, porque Jesus diz: se estes se calarem, até as pedras clamarão. Ele diz no 24 de Números: eu o vejo, porém não agora, eu o contemplo não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade, Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade, mas Israel fará proezas, e de Jacó sairá o dominador, e ele exterminará os que restam das cidades. Ele já fazia uma menção a Cristo, que seria o dominador de todos. Um homem que não era de Deus, que estava sendo usado por Deus, traz uma das profecias mais importantes da Bíblia, que um dia sairia um cetro, uma vara de ferro que iria reger e vai reger o mundo muito em breve. Agora a história de Balaque e de Balaão acaba no capítulo 25. O povo de Israel cai em desgraça. Deus, quando falou com os meninos, os homens, disse: não casem com nenhuma das mulheres que não são hebreias. O que os homens fizeram? Quando chegaram perto, começaram a ver as meninas e começaram a casar com as mulheres que não eram hebreias, e trouxeram os seus deuses para o acampamento de Israel, tudo o que Deus tinha determinado. O que Deus pede no Éden: não comam da árvore do conhecimento, não comam. O que Adão fez, o que Eva fez, foram comer. É como aquela sua criança que você diz assim: não põe o dedo na tomada, já está colocando o dedo na tomada. Nós somos assim. Nós somos assim. Deus, logo depois de Balaão desaparece na Bíblia, e os homens de Israel começam a casar e trazer os deuses das mulheres. Não entre em julgo desigual, igreja. Não entre. Não entre. O apóstolo Paulo já disse: não entre. E o que acontece? Finéias, um dos homens de Moisés, mata a lança uma das prostitutas midianitas com um rapaz hebreu, e ele fura os dois pela barriga com uma lançada só, ao mesmo tempo fura, e começa ali uma limpeza. Eles começam a matar os homens que tinham se prostituído com as mulheres que não eram hebreias, que já estavam trazendo adoração a ídolos dentro do arraial de Israel. Moisés sofre muito nessa história. Acontece uma praga em Israel, por causa da desobediência de casamentos que não são casamentos aprovados por Deus. 24.000 pessoas morrem por aquela praga. E depois que eles executaram todos os homens que trouxeram as mulheres, a praga se encerra. Mas olha só, irmão, sabe quem trouxe aquela praga de 24.000 mortes e as mulheres que não eram hebreias? Balaão. Balaão. No capítulo 31, a Bíblia diz o que aconteceu. Porque Balaão some da Bíblia, ele não consegue amaldiçoar o povo, ele desaparece, e depois ele some. E aí, irmãos, o que acontece? A doutrina de Balaão é o seguinte: se eu não conseguir atacar de frente, eu vou atacar por debaixo. Se eu não conseguir atacar com um exército, eu vou atacar
de forma sorrateira. Ontem nós estávamos em Sarutaiá. Tem alguém de lá que estava lá, Sarutaiá? Eu falei sobre a estratégia dos irmãos, viram a muralha. Antigamente, as muralhas, para derrubar as muralhas, uma das técnicas das cidades antigas, eles começavam a escavar por baixo da muralha. E começavam a colocar fogo devagarzinho. E ali durante muito tempo, escondido, eles iam cavando e colocando fogo mais por baixo. E quando as pessoas iam perceber do outro lado da cidade, de dentro, a muralha colapsava e eles entravam. O que acontece, irmãos? É exatamente o que o diabo faz com a gente. Se ele não pode te atacar frontalmente, porque ele não pode, ele vai tentar usar todas as estratégias para tentar derrubar a sua vida. Números 31 fala exatamente do que acontece, da morte de Balaão, o como ele fez e por que ele fez isso. A Bíblia fala que ele ensinou a Balaque, já que ele não podia amaldiçoar, a colocar e infiltrar mulheres que não eram da tribo de Israel. E através dessa estratégia de Balaque, Deus manda uma praga para o povo de Israel. E a Bíblia diz no capítulo 31 que ele é morto juntamente com outros príncipes e morre com Balaão, a doutrina de Balaão. E qual é a doutrina de Balaão? É exatamente essa. Balaque é Satanás que nos ataca de frente, tenta nos parar com medo, com violência, com agressão, tenta nos colocar medo. Mas Balaão, ele traz a corrupção interna no coração. Ele tenta te seduzir, tenta me seduzir, para que você seja destruído por dentro. E muitos crentes hoje têm sido destruídos por dentro, seguindo a doutrina de Balaão. Balaão ficou tão indignado por não receber o pagamento, porque não podia amaldiçoar a quem Deus tinha abençoado. Ele diz assim: não deu certo aqui, mas começa a colocar um monte de mulheres, umas prostitutas, coloca lá dentro, faz eles casarem, eles vão levar os deuses lá dentro, e o Deus de Israel vai ficar irado. Deu certo. Deu certo. Precisou que eles limpassem o arraial. Por isso que no Apocalipse o apóstolo Pedro condenam a doutrina de Balaão, que é seduzir para corromper. Esse perigo, irmãos, está sobre mim e sobre você, que aparentemente muitas pessoas são fortes, aleluia, glória, forte, mas por dentro estão seduzidas, estão se corrompendo lentamente. Que Deus possa nos mostrar as estratégias do maligno, da sedução do diabo, porque ele é sedutor desde o começo. Que Deus possa nos mostrar as estratégias que o mal quer para destruir a sua vida espiritual, a sua vida material. Muita gente acha que vai ser um ataque com uma bazuca. Muitas vezes o ataque é apenas com uma agulha. E que Deus nessa manhã nos dê estratégia para nos livrarmos e estarmos fortes contra qualquer doutrina errada de Balaão. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Senhor, estamos na tua presença, aprendendo com essa história, meu Pai, onde o povo de Israel foi afrontado por um feiticeiro, mas que no final acabou sendo uma parte destruído pela corrupção, pela carnalidade, pelo desejo sexual e por toda a corrupção da alma. Coloca na nossa vida, Senhor, a proteção na nossa alma, na nossa mente, para que a gente não seja apenas um profeta, mas que nós possamos viver como profetas. Nós não possamos apenas falar a Tua palavra, mas viver a Tua palavra em essência.
porque a corrupção ela vem devagar, a destruição da moral, dos nossos sentidos, a destruição da semente da tua palavra, ela vem devagar, através de pequenas setas. Como o povo de Israel no final acabou sendo destruído, milhares deles pelo erro da doutrina de Balaão, que nós possamos ser guardados e ungidos cada dia, protegidos pelo teu Espírito e pelo teu sangue. Teu Espírito Santo possa ministrar em nós a tua presença, ministrar em nós o teu bálsamo e a tua proteção. Coloca o anjo, Pai, na vida de cada um, para protegê-los das emboscadas do inimigo, que nós possamos seguir de coração, não a doutrina de Balaão, mas a tua palavra em essência, em nome de Jesus, amém e amém.